Pessoal, tudo bem? Então aí, ó, resolvendo o exercício da FUVEST, esse exercício ele foi anulado. Vou mostrar para vocês o porquê, tá ok? Então, ó, em um plano é dado um polígono convexo de 6 lados. 6 lados, 6 ângulos, cujas medidas dos ângulos internos, dispostas em ordem crescente, formam uma progressão aritmética. A medida do maior ângulo é igual a 11 vezes a medida do menor. A soma das medidas dos 4 menores ângulos internos desse polígono em graus é igual a. Então, vou estar resolvendo com vocês aqui no Word, tá ok? Então, a primeira coisa que nós precisamos calcular é a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos é dado por quem? Ele me fala n menos 2 vezes 180. Essa, portanto, é a formulinha da soma dos ângulos internos. Nesse caso, a soma dos ângulos internos, o nosso n vai ser substituído por quem? Por 6. 6 menos 2 vezes 180. Então, aí no caso, 6 menos 2, isso vai resultar 4. 4 vezes 180. E 4 vezes 180, isso é igual a quanto? A 720 graus. Portanto, a soma de todos os ângulos internos de um hexágono é 720 graus. O que nós precisamos saber agora? O exercício fala que forma uma progressão aritmética. Se forma uma progressão aritmética, significa que quando eu somo todos os termos desta PA, ou seja, quando eu somo todos os ângulos deste hexágono, isso vai resultar para nós 720, correto? Então, nós temos aí a formulinha da soma da PA. Como que nós calculamos a soma de uma PA? É dado por quem? SI vai ser igual a quem? Enquanto eu vou escrevendo, vocês vão pensando. É A1 mais AN vezes N dividido por 2. Não é isso? Então, é dado por quem aqui, ó? A1 mais AN. O A1 e o N aí no caso, eles são embaixo, tá? São índices. Vezes N dividido por 2. Correto? Só que o nosso AN vai ser quem? O nosso AN é o A6, correto? Então, nós vamos substituir o AN por A6. Então, nós vamos ter A1 mais A6. Lembrando que o A1 e o A6 são índices. Nesse caso, vezes 6, dividido por quanto? Dividido por 2. O A6, aí no caso, a gente vai estar substituindo ele por quem? Pela fórmula do termo geral. O A6, nós podemos estar substituindo ele por quem? Por 11A1. Por que 11A1? Ele fala para nós que a medida do maior ângulo é 11 vezes a medida do menor. Tá bom? Então, o nosso A6, ele vai ser substituído por 11A1. Então, vamos inserir a equação aqui no caso. Então, nós vamos ter A1 mais 11A1 vezes quem? Vezes 6 dividido por 2. Se você quiser já colocar isso vezes 3, não tem problema, tá bom? Então, nós vamos ter aqui no caso 12A1
vezes quanto? Vezes 3. Simplifica, portanto, aqui no caso 6 com 2, isso resulta 3. Tá ok? E nós sabemos que essa soma dos ângulos internos vale quanto? 720. Então, nós temos 720 graus é igual a 36 a 1. Aqui eu vou colocar o índice. 36 a 1. Oh, meu Deus. Trinta e seis a 1. Tá ok? Por que 36? Aqui no caso, então, eu multipliquei 12 vezes 3. Nós concluímos, portanto, que o A1 vale quanto? O A1, portanto, é 720 dividido por 36. 720 dividido por 36, isso vai dar quanto? Isso vai ser 20 graus. Portanto, nós descobrimos o valor do A1. Perfeito? Se eu multiplicar o 20 por 11, nós vamos encontrar quem? O A6. Então, nós concluímos que o A6 ele vai ser quem? O A6 ele vai ser 11 vezes o A1. O A1 nós sabemos que é 20 graus, 11 vezes 20, isso resulta 220 graus. Tranquilo até aí? Portanto, então nós temos já o A1 e nós temos o A6. Se nós aplicarmos o termo geral da PA, o A6 ele vai ser igual a quem? A1 mais 5R's, correto? Pela forma do termo geral, A6 é igual a 1 mais 5R. O A6 nós conhecemos, 220. O A1 nós conhecemos, qual que é o valor aí no caso do A1? O A1 vale 20 graus. Mais 5R's. O 20 ele está positivo, ele passa negativo. Então vai ficar 220 menos 20 vai dar 200. O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Nós vamos ter, portanto, que o R ele é igual a 40 graus. Então nós já conhecemos o A1, conhecemos a razão e conhecemos o A6. Então nós conseguimos formar aí no caso, portanto, a PA. Quem que vai ser a PA? Vamos começar com o primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? O primeiro termo é 20. Então vai ser 20, aí nós vamos somar mais 40, vai dar 60. Nós vamos somar mais 40, vai dar 100. Nós vamos somar mais 40, 140. Mais 40, 180. Mais 40, 220. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que o exercício está pedindo para nós é somarmos os 4 primeiros ângulos. Então nós vamos somar quem aí no caso? O 20, nós vamos somar o 60 e mais o 140. Tranquilo? Quando nós somamos esses 4 ângulos, a resposta, portanto, ela é 320 graus. Essa, portanto, é a resposta. A resposta é 320 graus. Aí ela é de alternativa, se não me engano, alternativa B, tá ok? Mas por que que esse exercício ele foi cancelado? Então nós temos um ângulo de 180 graus.
Se eu tenho um ângulo de 180 graus, ele não tem vértice, é um ângulo raso, correto? Esse é o primeiro erro. O segundo erro, qual que é? 220. Nós podemos sim ter um ângulo de 220 graus. Só que se nós temos um ângulo de 220 graus, esse polígono ele não é mais polígono convexo, tá? Aí então torna falsa essa afirmação que ele nos dá, polígono convexo. Se o ângulo for de 220, não é um polígono convexo, é um polígono não convexo. Então essa questão aí no caso da FUVEST, ela foi anulada, tá ok? Ela foi anulada, mas é uma boa questão aí para vocês estudarem. Fica aqui o meu abraço, fiquem com Deus e até a próxima.